Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni So Om Muni Muni Shakyamuni Soha Om Maitreya 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 Soha Om Maitreya 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 Arya Maitreya Soha Om Maitreya 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 Arya Maitreya Soha Om Ahum Karuna Karuna Mahakaruna Arya Karunaye Soha Om Ahum Karuna Karuna Mahakaruna Arya Karunaye Soha Om Ahum Karuna Karuna Mahakaruna Arya Karunaye Soha. Hello, good afternoon, bon botardi. Okay, so today what we're going to do is this what's called the permission to practice of Mahasiddha Lakshminkara, okay? Então, hoje o que a gente vai fazer é receber a permissão para fazer a prática da Mahasiddha Lakshminkara. Okay, so in our Tibetan Buddhist Vajrayana tradition, we have what we call Mahasiddhas, great realized people, you know, from ancient India. Actually, not only from ancient India, there was Mahasiddhas from Tibet, actually. For example, our Drupchen Rinpoche, Drupchen means Mahasiddha, yeah? So even, and Lama Gangchen, we consider him a Mahasiddha, you know? But in the, let's say, classical Tibetan tradition, they have something called the 84 Mahasiddhas, yeah, from ancient India, yeah? And very famous amongst them, there's the female Mahasiddha Lakshminkara, who happens to have been the past incarnation of Lama Gangchen, okay, yeah? So obviously for us that's super meaningful and important, yeah? Actually Rinpoche, he told me many times, he said, this is true, he said, it's not made up, you know, but sometimes you wonder, you know? He said, it's really true, I was Lakshminkara, he told me many times like that, you know, yeah? Yeah. We used to make a lot of jokes saying now he was Lakshminkara with a beard and all this sort of stuff. Yeah? Então, no budismo Vajrayana tibetano, né, os Mahasiddhas são aqueles considerados grandes praticantes que realizaram muito realizados, né? E eles vêm não apenas da Índia antiga, mas também tibetanos, como por exemplo Drupchen Rinpoche, Drupchen Rinpoche, like our friend Drupchen Rinpoche, nosso amigo, in Milano, né? Também que estava em Milão, ele também era um Mahasiddha, o próprio Lama Gangchen Rinpoche. Drupchen means Mahasiddha in Tibetan. Drupchen significa, né, Mahasiddha, o próprio Lama Gangchen Rinpoche, né? Means like great accomplishment, yeah, Siddha. Aquele que tem grandes realizações, né, o Siddha. Então, na tradição tibetana clássica, existe, né, os 84 Mahasiddhas, que é uma tradição que vem da Índia antiga, né, e muito famosa dentre esses 84 Mahasiddhas é a Mahasiddha Lakshminkara, né, que é uma encarnação passada de Lama Gangchen Rinpoche. Então, obviamente, para nós é algo muito cheio de significado, muito importante, né, e a Lama Caroline, né, já perguntou, falou com o Rinpoche várias vezes, e muitas vezes ele falou, não, isso é verdade, né, não é nada, não foi algo que foi inventado, né, então a verdade ele realmente foi a Mahasiddha Lakshminkara. Inclusive ele fazia muitas brincadeiras que eu era Lakshminkara com uma barba, enfim. Now he's Lakshminkara with a beard. Que agora ele é Lakshminkara com uma barba, né? Yeah, anyway, actually it's not so common, yeah, I mean these Tibetan Rinpoches, no, they have incarnation lineage, but not so common that they have like a woman in it, yeah. Although actually Lama Yeshe, no, the Pandras, the FPMT, in the life before Lama Yeshe, he was a nun actually, he was the abbess of a nunnery, yeah? Okay. But generally it's not really very common that they say these things, you know. Okay. Então não é muito comum, né, que esses Rinpoches tibetanos tenham encarnações nas suas linhagens, tenham encarnações passadas como mulheres, né? Não é tão comum. But of course, reincarnation actually means we've done everything, we've been man, woman many times actually. So why not? Yeah.
Então, claro, quando você fala de reencarnação, né, nós fomos muitas coisas antes, já fomos homens, fomos mulheres, por que não? Né? Inclusive, por exemplo, Lama Yeshe, que é o fundador do FPMT, né, antes de ele ser, da encarnação dele como Lama Yeshe, ele foi uma abadesa de um monastério de um monastério de monjas, né? Okay, so before we do the blessing, actually today it's actually usually in the initiations, no, you become like we did Chenrezig Singanada. You generate yourself as Chenrezig Singanada. Today you don't, yeah. You're just there as Lakshmi Karam. We receive the blessings. Actually, it's a little bit different, yeah. Okay, but we're connecting with that energy, yeah. Okay, but it's good to connect, yeah. Então, geralmente, quando a gente faz as iniciações, né, como, por exemplo, a gente fez a iniciação na semana passada de Chenrezig Singanada, que a gente se visualiza, se torna Chenrezig Singanada, né, hoje vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai visualizar Mahasiddha Lakshminkara e a gente vai receber as suas bênçãos, então vai receber, vai se conectar com essa energia. Actually, Camilla, let me send you this picture, okay? Okay. Let me... Send you 2 pictures to put on. Actually, that's very beautiful. I like that, by the way. Oh, okay. You do very good graphics here in the Dharma Center. Yeah? Very nice, huh? Okay. Huh? Let me substitute this here. Yeah. I mean, so today, for example, you self-generate as your favorite yidam. For example, if your thing is Tara, yeah, you are Tara, and you receive the blessing of Lakshminkara. If you like Chenrezig, you know, you all have. If you don't have a favorite one, you become your Vajrasattva, and then you receive the blessing. Okay. This is what we call the second. Anyway, here's one. Let me send you another one. Yeah. Okay. Então, hoje o que a gente vai fazer é, se você tem um idam favorito, você se visualiza como esse idam. Então, por exemplo, se você é um grande fã de Tara, você pode se visualizar como sendo Tara, então vai receber as bênçãos de Lakshminkara. E se você não tiver nenhum favorito, você pode se visualizar como sendo Vajrasattva. Hang on, let me just put this 1 second, yeah? Okay, this on the first screen, no? Okay. This is part of this let me just send to Camilla, yeah? Let me project onto the screen, yeah? Okay. This is what we call the Sakali, the image for initiation, yeah? Okay. We'll get to that in a minute, yeah? Okay. Então, essa imagem que a Lama mostrou é o que a gente chama de imagem para a iniciação. A gente vai chegar nisso em um instante. Should we change, Lama? Yeah, this one, C.T. Budinis, yeah? Okay, just a second. Okay. So, this here. Okay, so this is actually this image that was there before is part of this image that we have in Albaniano, yeah. So these are like famous female teachers from Vajrayana Buddhism, okay, very very famous ones, yeah, okay. You know, so Lakshminkara, you know, obviously Lakshminkara wasn't the only famous. Actually, there were many hundreds and hundreds of female gurus, yeah. Rinpoche asked me to write down, you know, so I collected the names of like more or less 600 of them, you know, and their stories, yeah, okay. Like one of those waiting things, you know, on my computer. I have many projects on the waiting list, you know. Okay. Yeah. So anyway, I prepared that, you know. So this is super famous. In the centre is Machig Labdram, the lady that brought Chud tradition to the. Yesterday we were doing Prajna Paramita. Okay. Chud she was very famous reciter of the sutras when she was young, of the Prajna Paramita. And then above her head is one guru called Padampa Sangye. So together with Padampa Sangye, she made something called the cutting tradition, the Chud tradition, yeah? Which is kind of like psychodrama version of Prajna Paramita. It's the same, but a bit more dramatic, yeah? Okay? Yeah, but point is, it's very similar. Anyway, very, very similar. You've got, point is to realize the Heart Sutra, basically, is the idea of the Chud, okay? Yeah. She was very, very famous guru in the 11th century, okay? Então, essa imagem que a gente está vendo agora, né, aquela imagem que estava anteriormente na tela, na verdade, é parte dessa imagem. Essa imagem está lá em albaniano, né, e, na verdade, mostra no centro tem Machin Lodron, que é foi uma grande mestra, né, mulher, que ensinou, na verdade, assim como Lakshminkara, existem muitos gurus mulheres, né, na história do Vajrayana, né, e Lama Ganchen tinha pedido para Lama escrever, né, ele ia falando a respeito dessas mulheres
mulheres e a Lama foi começando a escrever seus nomes e suas histórias e ela chegou numa lista de pelo menos 600 delas. Né? Mais uma das Many. coisas, é mais uma das coisas que está na lista, né, de espera ali no computador da Lama, daqueles projetos que estão, né, para serem realizados. Então, ela foi realmente uma guru muito famosa. Né? Ela é conhecida principalmente pela tradição do Chod, né? E ela recitava todos os sutras. Né? E, na verdade, o Chod é como se fosse uma versão psicodramática de Prajnaparamita. É a mesma coisa, mas é muito, muito mais dramática. Né? Então, a ideia central da prática também é realizar o Sutra do Coração. Né? Então, ela foi realmente uma guru muito famosa do século XI. Okay, actually, this image, we prepared with the Dharma Center here to print like a card or an image. So if you like, maybe you can order. Yeah, okay. Yeah. Oh, perfect. Oh, look. Oh, fantastic. Immediately manifested. Perfect here. How wonderful. So is this for everybody today? Can we give out, yeah? Okay, so please, Elder Lakan. Oh, beautiful. Bom, se manifestou ali do lado da lama, os sagres que ela estava querendo. Instantaneously fulfilled the wish, yeah? Bell, very beautiful, yeah. Okay, like I say, this is on the wall of Gompas in Albania and also in Almeria in Spain, yeah. The female guru. So actually, it's on the back. It explains who they are. Yeah, okay. Então, na verdade, essa imagem então ela está na parede de Albaniano, está também no centro de Almeria, na Espanha. Então tem os nomes, né, e quem elas são atrás do cartão. Okay, so on the top left, very top left, she's called Gelungma Pelmo. She was a nun, yeah, very famous, and she did, for example, in the Tibetan tradition they have this called fasting retreat, yeah, where you don't eat after lunch, and you do prostrations, yeah, okay, yeah, Nyungna. She was the founder of that, okay, yeah. She was very connected with Buddha Chenrezig, yeah, very famous yogini, yeah. Então, beautiful this card, yeah. No canto superior esquerdo, né, está Numne Lama. No, Gelungma Pelmo. Gelungma Palmo. Pelmo sim, means Pelmo. like kind of Gloria, like Shri, yeah. No. Então, Pelmo, na verdade, significa glória, Yeah. né? Então, ela realmente foi uma monja muito famosa, né? Ela fazia, é muito comum no budismo tibetano esses retiros de jejum, né? Então, você não come depois do almoço, do horário do almoço, você faz prostrações, né? E ela é realmente muito conectada com o Buddha Chenrezig, uma yogini muito famosa. Okay, so actually in the 84 Mahasiddhas, I found this upstairs in the foundation room. No, there's these sakali, these images of the 84 Mahasiddhas. So I found this one with Lakshminkara on. So there's 84 Mahasiddhas, and within that there's 4 female Mahasiddhas. Okay. Então, essa imagem que a Lama está segurando ali tem a tradição, né, dos 84 Mahasiddhas. Ela achou esse quadro com vários dos Mahasiddhas que estavam lá na sala da fundação, lá no andar de cima. E dentro dessas aparecem 4 Mahasiddhas mulheres, uma delas Lakshminkara. So, okay, it's Lakshminkara, and then Manibhadra, she's the one on the top left. Like she looks like she's about to fly into the sky with the pink clothes on, yeah? Okay? Yeah? Então, tem Maibhadra, que é ali no topo, né, mais para o lado aqui direito de como a gente está assistindo, né, aquela que está de cor de rosa, como se ela estivesse pronta para levantar voo, né, no céu. Okay, so she was a housewife, yeah, okay, an Indian housewife and she met one Mahasiddha, and he teach her to meditate while she was doing the washing up, yeah, okay, yeah. Washing up? Yeah, doing the housework, yeah, okay, to examine the nature of reality, yeah. And then one day she was doing the housework, and you see there's a broken pot. She dropped a pot, and when the pot broke, she understood the nature of reality. Yeah, that all things are impermanent, things are empty, things are dependent arising. And in that moment, she achieved realization. Yeah, and became. That's what I was saying these days, that we have to find a way to integrate the Dharma with our everyday life. Yeah, okay. So she's a good example. Yeah, okay. Então, ela era, na verdade, uma dona de casa indiana. Ela conheceu um Mahasiddha que ensinou como ela deveria meditar fazendo os trabalhos de casa, trabalhos domésticos. Né? Então, ela meditava examinando... Combining meditation with the housework, yeah?
Sim, ela combinou, né, aprendeu a combinar a meditação na vacuidade, ela examinava a natureza da realidade enquanto ela fazia trabalhos domésticos. Né? Então, um belo dia ela estava fazendo seus serviços de casa, ela quebrou um pote, dá para ver que tem um pote quebrado ali embaixo dela. Ela quebrou um pote e então ela compreendeu a natureza de todos os fenômenos, né? Que tudo é impermanente, que tudo é vazio de existência intrínseca, que tudo surge de forma interdependente. Então, nesse momento, ela alcançou essa grande realização. Como a Lama estava falando outro dia, né? Nesses últimos dias, na verdade, o que a gente precisa é achar uma maneira de integrar, né, a prática do Dharma e a meditação na vacuidade nas nossas atividades diárias. Okay, so then on the left, yeah, there's two, one lady above, one lady below, yeah? Okay, so these are very, very famous. These are Mandava and Yeshisogyal, yeah? So when Padmasambhava came to Tibet, yeah, he was an Indian tantric master, yeah? He was invited by the Tibetan king to spread the Dharma. They'd already invited some monks like Kamalashila, but honestly, it wasn't let's say, the Buddhist attempt to influence the Tibetans wasn't too successful, yeah? They were very much into their shamanic culture, yeah? So then Padmasambhava was invited to Tibet, yeah? Okay. So anyway, became super famous. He converted many people and spirit beings to the Dharma, okay? He founded the Nyingmapa tradition of Tibetan Buddhism, and he had two wives, yeah? Okay. So the first one was Mandava. She was the wife of the king, yeah. But anyway, she became the consort of Guru Padmasambhava and a realized being, and also Yeshisogyal, yeah. Okay, both incredibly famous, yeah. So anyway, they were the two sort of like left and right hands of Padmasambhava, and a lot of the Nyingmapa teachings that we have today, yeah. And then like treasure, which means like the generations in things, yeah. I'm in the future when it would be suitable for teachings, yeah. Yeah, so they're extremely revered within the Nyingmapa tradition. Yeah? Yeah? Então, do lado esquerdo, né, dá para ver que tem uma mais acima e uma mais abaixo, né? Elas são muito famosas. Uma delas é Mandarava e a outra é Yeshitsogyo. Né, elas, na verdade, na época que o Guru Padmasambhava, né, que foi um grande mestre tântrico indiano, foi para o Tibete, né, ele foi convidado pelo rei na época para ir para lá e levar o Dharma. Né, na verdade, eles já tinham convidado anteriormente alguns monges, como Kamalashila e outros, mas, na verdade, essa tentativa não tinha sido muito bem sucedida. Né, eles eram realmente muito do lado xamânico ali, da cultura xamânica. Então, quando o Padmasambhava foi convidado, ele se tornou super famoso. Ele converteu muitas e muitas pessoas, espíritos e tudo mais. E ele é o fundador da tradição Nyingmapa do budismo tibetano. Né, ele tinha duas esposas, né, uma delas era Mandava, que na verdade era esposa do rei do Tibete, depois se tornou... Not like serial monogamy, I mean two at the same time, yeah? Yes. Não é que eles eram monogâmicos, né, na verdade... Like we have one, then we have the other one. Era ao mesmo tempo, né, não era tipo tem uma e depois tem outra, era ao mesmo tempo. Então essas duas esposas, uma delas na verdade era esposa do rei anteriormente, mas se tornou consorte de Padmasambhava, e a outra, Yeshisogyal, foi a outra esposa dele. Nessa época, ambas se tornaram muito famosas, como eram como se fossem as mãos direita e esquerda de Padmasambhava. Né? Então, muitos dos ensinamentos mais importantes que existem da tradição Nyingmapa foram elas que foram responsáveis por fazer os registros disso, né? E elas colocaram esses tesouros, elas esconderam esses tesouros em monastérios, cavernas, enfim, para que no futuro, quando fosse adequado para os praticantes colocarem em prática esses ensinamentos, eles pudessem ser encontrados. Então, elas realmente são muito reverenciadas dentro da tradição Nyingmapa. Okay, so actually most of these enlightened ladies here have like beautiful biographies, most of which is already translated into English, you know? Very, very inspiring, you know? Okay? Então, like large, very beautiful of their, you know, they did many things to bring people to the Dharma, incredible things, yeah? Okay? Então, a maioria dessas mulheres iluminadas, né, tem biografias muito lindas, né, muito inspiradoras. I have all these, you know, like the books, yeah? Okay. A Lama tem todos esses livros, né, de todas elas, na verdade. A maioria inspires me, I like it, yeah? Inspiram muito ela, né? Ela gosta bastante disso. Então, a maioria desses textos já tem tradução para o inglês.
né? E da mesma forma, elas fizeram muitas e muitas coisas para trazerem as pessoas para o Dharma. Então, são realmente incríveis as Okay, histórias. where's my special stick? Because I lost my Ah, laser o pointer. stick. I tried with a nice laser pointer, already lost it, so back to the stick, yeah? A Lama tinha conseguido um pointer de laser super legal, mas agora a gente voltou pro old school. Okay, this female Buddha here, she's called Sukhasiddhi, so important, yeah, okay? Very extremely holy being. She's the founder of actually the Shengpa Kagyu tradition. Like nowadays, Kala Rinpoche, no, very, very famous, okay? So actually Sukhasiddhi, and on the other side, down there, Niguma, yeah, these are the two female gurus who are the founders of the Shengpa Kagyu tradition. Great, incredibly realized beings, yeah. By the way, still alive, yeah, okay. They're immortals, yeah, okay, yeah. Niguma's the one down there on the bottom right. Ah, yeah, ok, ok. Yeah. Então, ali onde essa primeira que a Lama mostrou, ali, né, na verdade, uma grande, a Sukhasiddhi, uma Buda, mulher, né, um ser muito, muito sagrado, uma das fundadoras da tradição Champa Kagyu, né, que hoje, né, tem ali como seu cabeça, vamos dizer assim, Kalu Rinpoche, né, e ali embaixo, né, no canto inferior esquerdo para a gente, é Niguma. Né, então, ela, junto com Sukhasiddhi, também é uma das fundadoras, né, dessa linhagem. Então, são seres completamente realizados. E ela diz que ainda estão vivas, né, elas são imortais. Yeah, and anyway, still able to manifest and guide people, yeah, okay. Né, elas ainda são capazes, né, de se manifestar para guiar as pessoas. Which one is Mandarava? Mandarava, that one. That's not No, this is Princess Mandarava, yeah, okay. Okay, this is Sukhasiddhi, yeah. This is Yesisogil, yeah, yeah, yeah. Yeah, it's like that, yeah. Yeah. Yes, look, it's Gelong, maybe it's not very clear the way it's written. Gelong Mapelmo, Manibhadra, then Holy Princess Mandavra, Holy Sukhasiddhi, Holy Yesisogil, okay? Okay, and here in the centre is Machik Ladron. Why we put her in the centre is because she's the most well-known one, yeah, okay? Matiladron está no centro porque ela é a mais conhecida de todas elas. Yeah, okay. Okay, then, okay, so for example, actually today we're going to talk about Lakshminkara, but there's so many holy and enlightened ladies in Buddhism, you know, like Niguma, for example, Sukhasiddhi, Niguma. Both, actually, what's nice also, they both entered the path when they were older, you know, around 60, you know. Because many times we have the feeling, you know, I'm too old, you know, I can't do this, it's too old for me to start, to understand emptiness, to do yoga. But they both start around 60, yeah, okay? So it's never too late to start, right, yeah? Yeah. And they got enlightened, yeah? Yeah. And became super mega famous gurus, yeah, okay? So I found that very inspiring, actually, you know, yeah, personally, yeah? I mean, like, some were young, some were, like, you know, some were, like, wives, you know, some were older ladies, you know, so who left their families and things, no? So it's amazing, no? All is possible, yeah? Então, hoje a gente, né, vai falar mais sobre Lakshminkara, mas tem tantos seres iluminados, né, que se iluminaram, como mulheres, como, por exemplo, Niguma. Ela diz que é uma das características que é bastante inspiradora, é que, por exemplo, Niguma entrou no caminho do Dharma quando ela tinha por volta de seus 60 anos. She's old in India, okay? O que para a Índia era uma senhora, era uma mulher velha, né? Então não tem isso de a gente falar, eu sou muito velha, eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir, eu não posso começar agora a tentar compreender a vacuidade, a fazer yoga. Ela fala, na verdade, nunca é muito tarde, né? Nunca é tarde demais para a gente, né, e começar. E elas conseguiram fazer isso e ainda assim alcançaram a iluminação e se tornaram gurus mega famosas, né? Então ela fala, essas histórias são realmente muito inspiradoras. Algumas são muito jovens, outras eram esposas, né? Outras deixaram suas famílias, outras eram mulheres bem mais velhas e tudo é possível, né? So anyway, so Niguma, yeah, actually she had a family, okay, husband, like children, probably grandchildren, you know, and there was a famine in the area of India where they were, yeah, so they were like really, really poor, and they just had like one pot of food left, one pot of rice, yeah. Then one day come a yogi, so her family said, okay, we will go around and search for food. So in the meantime, a yogi came to her house and she said, oh, well, anyway, my family's gone to search for food, so she gave so they were becoming more, no? So then she gave all the food of her house to this yogi, yeah, okay?
and he was very happy that, okay. So anyway, when her family come back, they were super upset with her because they hadn't found any food, yeah, okay. So then they threw her out the house because they were super, upset, yeah, saying you gave away all our food and now we haven't got any food. So they kicked her out, yeah. So then she went as a beggar to another town, yeah, and there she found a barley field, okay? So then she harvested the barley, and what she started to do to make money was brew beer, yeah, okay? Like, what do you call it? Shoppy, yeah? Shoppy, yeah? Chopp, yes. Shoppy, yeah? Yes, yes. Yeah, okay. Yeah, okay. So then she have like a stall in a market selling shoppy, okay? Yeah, okay. And then so she was surviving like this, okay? And then one lady used to come and get like jugs full of shopping, and then she asked, who is this for? And she said, okay, actually I'm taking to one yogi in the forest. So she said, okay, for him free, okay, yeah. So she was always sending free beer to this yogi in the forest, yeah. So then one day the yogi said, okay, this lady who's always sending me the free beer, I'd like to meet her, Then he invited her to the forest and he granted her initiation, okay. She was about 61, 62 at the time, okay. And then she become quickly she integrate the practice and she become enlightened, incredible, famous yogini. Also, yeah, she's considered to be the spiritual consort of Naropa. Okay, yeah. Naropa? I'm not quite. Probably was. I can't. I don't want to say anything that's wrong. Probably was Naropa. Okay, yeah, yeah. Anyway, she has very famous like Naropa 6 yogas. She has 6 yogas of Niguma. Yeah. And one thing that actually Lama Genshin wanted us to do slowly was the Trollco system, which is okay. We have different Trollco systems like self-healing version, but also he wanted. Sorry. Simone used to do it here. Yes. Very beautiful, and also some parts of the Niguma Trollco system. Yeah. Anyway, slowly, quickly. We need to continue to develop all these things, Yeah. So anyway, so anyway, she's still alive, yeah, okay, yeah. I mean, she never died, yeah, okay. She had the rainbow body, but she's still, still around, yeah, okay. Who knows? Maybe she's in Sao Paulo visiting. Who knows where she is? No, you just don't know, Very holy, high beings, Like we were saying the other day about the arhats, Do you remember at the beginning of Mahayana self-healing? Yeah. So we were saying that the arhats also Buddha asked the 18 arhats not to pass away, yeah. So the 18 arhats, okay, they're still around, and one of them is in the West, yeah? And also Niguma and Sukhasiddhis like that too, yeah? Okay? Então, na verdade, a história de Niguma, que está aqui no canto, né, inferior esquerdo, ela era uma chefe de família, né? Ela tinha marido, tinha filhos, provavelmente até netos, né? E a Índia, nesse lugar nessa região onde eles moravam, era um lugar que estava sofrendo muito com fome, né? Tinha um problema, as pessoas eram realmente muito pobres e tinham muita dificuldade para conseguir encontrar comida, e eles tinham como se fosse um único pote de arroz que sobrou, né? Então eles precisavam se juntar e saírem para buscar mais comida, né? Então o Niguma estava em casa quando a família dela estava buscando por comida, chegou esse yogi e estava pedindo comida, e ela falou, ok, né? Minha família vai voltar com mais comida, então por favor pegue aqui o que a gente tem, e deu esse último pote de arroz para ele, né? Então ele ficou muito feliz, ficou muito contente. E quando a família dela voltou, eles não tinham conseguido achar mais nada de comer, né? Então eles ficaram muito, muito chateados, porque ela tinha dado tudo que eles tinham, então eles não tinham mais nada para comer. E ficaram tão chateados que colocaram ela para fora de casa, né? Ela se tornou então uma mendicante, então ela foi pedir comida, enfim, em uma outra cidade, e lá ela achou um campo onde ela começou a cultivar cevada. Ela começou a cultivar cevada e, com base nisso, ela começou a fazer cerveja, né? Então, ela montou uma barraquinha lá no mercado para vender cerveja, e ela ficou sobrevivendo dessa forma. E aí tinha uma cliente que sempre ia lá, uma senhora, que começou a comprar a cerveja dela, e ela ia sempre comprar. E então, um dia ela chegou e falou, para quem é essa cerveja? Ela falou, para um yogi que mora numa floresta. Ela falou, não, para ele, então, é de graça, pode levar a cerveja de graça. E depois de muitas vezes, né, que esse yogi que estava na floresta recebeu essa cerveja de graça, ele falou, quem é essa senhora que está me mandando cerveja de graça? Né, eu quero conhecê-la. Então, ela foi convidada para ir até lá para conhecê-lo. E, quando ela chegou lá, ela devia ter por volta de seus 61, 62 anos, mais ou menos. Ele deu uma iniciação para ela.
e ela rapidamente conseguiu integrar, né, a sua prática diária ali no seu trabalho, na sua vida diária, e ela alcançou a iluminação e se tornou uma yogini muito famosa. Né? Se diz que ela também é a consorte espiritual de Naropa. Né? Naropa é conhecido pelos 6 yogas de Naropa e ela ficou muito conhecida pelos 6 yogas de Nigilma. Né? Uma das coisas que o Rinpoche queria que a gente fizesse, Lama Ganchen queria que a gente fizesse também era fazer mais o seu sistema de Trukor, né, do yoga tibetano. Existem diferentes sistemas dentro do yoga tibetano, um deles é da autocura, mas também tem esse sistema de Nigilma que ele pediu para, aos poucos, a gente continuar desenvolvendo. Né? Então, Nigilma ainda está viva, né? Ela nunca morreu, ela alcançou o corpo de arco-íris, mas nunca morreu. A Lama fala, quem sabe ela está em São Paulo? Né? A gente não tem como saber, né, esses seres altamente realizados onde eles estão. She Inclusive, has like dark skin, yeah? Okay. ela tem a pele escura, né? Então, como ela estava falando outro dia durante a autocura Mahayana sobre os arhats, né? Buda pediu para que os 18 arhats não fizessem a passagem, para que eles permanecessem para ajudar os seres, né? E um deles está aqui no Ocidente, então, né? Quem sabe, talvez Nigilma também esteja. Okay, so I mean, okay, I'm not really doing all these incredible ladies justice, but just some first idea who they are, okay? Yeah. Então, ela não vai passar por todas essas senhoras, mulheres incríveis que estão ali, mas é para a gente ter uma primeira ideia de quem elas eram. Okay, this top right one, this is Yeshikandroma. Okay, so Lama Ganchen always said with every like guru who's like, you know, brings a new tantric system, there's always the wisdom dakini, the Yeshikandroma working together, helping, you know. So throughout history, there's been many Yeshikandromas, famous ones, okay, yeah. So she represents all the other ladies, women of wisdom, whose names are not really so well known, you know, okay. So we put her there to honour everybody else, all the other hundreds of them, you know, okay. Então, ali, no canto superior esquerdo, né, tá a Yeshikandrolma. Lama Ganchen costumava dizer que assim, que cada guru que traz um novo sistema de tantra, né, vem junto com ele uma dakini da sabedoria para ajudá-lo. Né? Então, existem muitas ao longo da história. Né? Então, aquela imagem ali de Yeshikandrolma, são muitas Yeshikandrolmas, na verdade, e aquela ali está para representar todas as outras mulheres, né? Todas as outras dakinis de sabedoria, cujos nomes talvez não sejam tão conhecidos. Então, está ali para honrar todas elas. São centenas e centenas. But anyway, if you have time, slowly, to read the biographies of all these holy beings, you find very inspiring, okay? Então, se você tiver tempo, aos poucos, né, leia essas biografias desses seres sagrados que são realmente muito inspiradoras. Anyway, today we're going to do the J9 of Mahasiddha Lakshminkara, this holy being there. On this image, she's holding a sitar and a book. She's holding many tantric texts, actually. Yeah? Então, hoje a gente vai receber o Jenan, né, da Mahasiddha Lakshminkara, que está ali do lado de Matin Lodro, do lado esquerdo dela, direito dela, perdão, a gente que está olhando daqui, segurando uma cítara e, na verdade, vários textos tântricos na sua mão. Who Lama Ganchen assured me was truly his past incarnation, yeah? Not joking, it was him, yeah? Então, aquela que Lama Ganchen verdadeiramente, né, mostrou e falou que era de quem ele era uma reencarnação, sem brincadeira. These two girls here, they're called Mekala and Kankala. So actually, Lakshminkara had 7 main female disciples, yeah, but they were her two best, let's say, best disciples, you know. They're called the 2 naughty girls, yeah? Vamos lá. Yeah, 2 enlightened naughty girls. Okay. They're also within the 84 Mahasiddhas. So Manibhadra, Lakshminkara, Mekala and Kankala are within the 84 Mahasiddhas. Actually, there was much more than 84, of course, but one time one yogi called Dorji Dempa was in Bodh Gaya, yeah? That means the man of Bodh Gaya, and he was making some prayers, and then all 84 siddhas appeared in the sky. That's why we always say 84, but of course there was much more than 84. Então, na verdade, aquelas duas que estão abaixo, né, do lado de Matin Lodro, mais abaixo, seus nomes são Mekala e Kanakala. É como se elas fossem as 2 discípulas principais de Lakshminkara. Ela sempre teve várias discípulas mulheres, mas essa é como se fossem as 2 principais, melhores discípulas delas, que são, na verdade, as 2... Note é fogo.
Travessas. Eu estava pensando em outra coisa. As duas, né, discípulas travessas de Lakshminkara safados. e safadas, não? Yeah, yeah. Sim, foi o que eu pensei. Era o que eu what it means, pensei. yeah. Duas discípulas safadas, iluminadas. No, that's what it says in the story. That's what it says in the Indian story. Iluminadas, mas, né, safadas. E, na verdade, então, quando se fala sobre os 84 Mahasiddhas, elas estão dentro das 84 Mahasiddhas. Quando se fala dos 84, teve muito mais do que 84 Mahasiddhas. Mas teve esse yogi que uma vez estava em Bodh Gaya, foi fazer suas preces, e então 84 Siddhas apareceram no céu para ele. Então, por isso se convencionou falar sobre os 84 Mahasiddhas, mas ao longo da história tem muito, muito mais do que isso. Okay, so what we're going to do now actually is, speaking of the 84 Mahasiddhas, we're going to read the story of, actually there's many stories of Lakshminkara, but the famous story that's within what's called the Lives of the 84 Mahasiddhas, which was written by one Indian master called Abhayadatta, yeah, okay? And this was translated from Sanskrit to Tibetan, now we have in English, okay? So very available, yeah, okay? Então, falando em histórias, existem muitas histórias diferentes e tem uma história muito famosa sobre as vidas dos 84 Mahasiddhas, que foi escrita por Abhayadatta, e existe essa, primeiro originalmente foi escrito em sânscrito, depois foi traduzido para o tibetano e agora está disponível em inglês. Okay, so we're going to share the Namta. That means like the liberation biography, yeah? How she got enlightened, yeah? Okay. Então, o que vai ser compartilhado pela Lama agora é o chamado de Namta, que é a biografia da liberação, como ela alcançou a iluminação. Okay, so Lakshminkara was the sister of King Indrabhuti, very famous. Indrabhuti was the one so-called founder of the Guhya Samaja system, yeah, okay? Então, Lakshminkara foi irmã, né, do rei Indrabhuti, muito famoso porque ele foi o fundador da linhagem do sistema de Guhya Samaja. And he ruled over a big part of Odiyana, yeah, which actually is near Afghanistan, yeah, actually. Yeah. It's the Odiyana land of Dakini, is very famous. Actually, is where Padmasambhava came from as well, yeah. Então, e ele reinava, né, sobre grande parte de Odiana, que hoje é a região onde fica o Afeganistão. Então, Odiana, a terra das Dakinis, também é de onde veio Padmasambhava. Okay, so Indrabhuti and Lakshminkara were brought up together as prince and princess in the royal court of Odiana. So when they were young, they had, of course, many advantages of their wealth and education and so on. So they also had a very famous Buddhist Siddha teacher called Kambala, yeah? He's super famous, yeah? He's called the tamer of the witches, yeah? Okay, yeah? Very, very famous, yeah? Okay. Actually, he's very important in many of the lineages that we still do today, yeah? Okay. Kambala means the one with a blanket, so I'll tell you. He had like this, he used to wear this red blanket, yeah? But one day, he went to one place and some witches got his robe and ate it, yeah? To take his magic powers. So then he forced them to vomit it up, yeah, and took his power back and sewed it together, so it was all in little patches, yeah. And then instead all the witches came under his command and had to become Dharma protectors. Anyway, very, very, very famous Buddhist guru. So anyway, he was the teacher of the royal court of Odiana, okay, after he'd done that, yeah, okay. Então, Indrabhuti e Lakshminkara, né, cresceram como príncipe e princesa, né, reais de Odiana, e por isso eles tinham muitas vantagens, né? Então tinham muitas riquezas, uma excelente educação, e eles tinham um Siddha, né, que era um professor do budismo chamado Kamkala. Kamkala significa aquele que doma as bruxas, né? Ele ficou muito, muito famoso. Foi inclusive um grande. Ele é muito importante em muitas das linhagens que a gente ainda faz hoje, das práticas que a gente ainda faz hoje. E o seu nome significa. Like, for example, in Kurukuli, yeah, he's in the Kurukuli lineage, for example. Yeah? Como por exemplo na linhagem de Kurukuli, né? Então o seu nome na verdade é aquele que usa um cobertor, né? Como um hobby, um cobertor. E ele usava um cobertor vermelho assim para se cobrir. E aí um belo dia as bruxas pegaram o seu hobby e comeram isso para obter os seus poderes mágicos. They cut into pieces and each one ate a bit, yeah? Elas cortaram em pedaços, cada uma comeu um pedacinho, né? Então ele forçou as bruxas a vomitarem de volta o seu hobby, né? Costurou de volta, então ficou como se fossem, né, uns remendos assim, e todas as bruxas acabaram, né, ficando sob o seu comando e se tornaram protetoras do Dharma. Então ele
era um professor da corte, né, real de Odiana. Okay, so her brother, the crown prince, he became the king, King Indrabhuti, okay? So their family arranged since she was a child that she would be married off to the king of Sri Lanka, okay? You know, as it happened to kings and to princes and princesses in those days, you know, okay? So, okay, but anyway, till she was teenager, she could stay in the Odiana court, yeah? With Kambala, okay? Yeah. Então, o seu irmão foi então coroado, né, como rei Indrabhuti, e desde que ela era pequena, como era bem comum naquela época, sua família tinha arranjado um casamento para ela no futuro, né, então ela deveria se casar com o rei do Sri Lanka, né, era algo bastante usual. Até a adolescência dela, ela podia permanecer em Odiana com Kambala. Okay, when she was 16, she had to go and get married, no, as was the custom. So it's far, no, from Afghanistan to Sri Lanka. Anyway, with many people together, she go to Sri Lanka. Yeah, okay. When she got there, she go also with a dowry, you know, a lot of wealth, you know, to offer to the family of the Sri Lankan royal family. Yeah. Então, quando ela tinha 16 anos, ela foi então com muitas e muitas outras pessoas para o Sri Lanka para se casar, né? Era uma distância bastante grande, se você imaginar, do Afeganistão até o Sri Lanka, né? Então, muitas pessoas, toda uma comitiva foi junto. Ela levou lá, né, os dotes, vamos dizer assim, né, que eram as riquezas para serem oferecidas para a família real do Sri Lanka. Okay, but so Lakshmikara was not very happy about this, you know, and on top she understood that where she was going, though, you know, to the kingdom was not a Buddhist one, okay? Okay. But anyway, she had to go, no? Okay. Então, Lakshmikara não estava muito feliz com essa situação, né? E além do que, ela entendeu, né, que lá onde ela estava indo, né, nessa nova corte, vamos dizer assim, o rei não era budista, mas ela tinha que ir de qualquer forma. Okay, so when they arrive outside Lankapura, which was the capital of Sri Lanka, okay, then the astrologer said that it was not the right moment to enter the city, you know. They have all these things about the right moment, you know, so they had to wait outside, yeah, like in an encampment, yeah, waiting for the stars to be favorable, okay. Então, quando eles chegaram do lado de fora da capital de Sri Lanka, um astrólogo disse que aquele não era o momento ideal para entrar na cidade, né? Então, eles ficam esperando por momentos, vamos dizer, astrologicamente corretos, né? Então, eles tinham que esperar do lado de fora até que as estrelas estivessem mais favoráveis. So while they were waiting there, come a group of young men carrying many dead deers and things on the back of their horses. And they all said, "Oh, this is the crown prince, you know, this is the one you're going to marry, yeah?" So Lakshmikara was totally displeased by this, you know, because she was a vegetarian, okay? She's a Buddhist vegetarian, yeah? You know, and she said, she thought to herself, my brother is a Dharma king, you know? I'm a Buddhist, yeah? How can I marry somebody like this, yeah? So she decided, I'm not getting married, yeah, okay? So she hatched a plan, yeah, to not get married, okay? Então, né, enquanto eles estavam aguardando do lado de fora, antes de entrar na capital, veio um grupo, né, de caçadores, de homens jovens que estavam vindo e carregando, né, a cavalo. Eles estavam carregando veados, né, mortos nos cavalos, e eles falaram para ela: esse, né, é o príncipe, um desses garotos, né, um desses meninos é o príncipe com quem você vai se casar. Lakshmikara ficou completamente desgostosa com a situação, né? Ela era budista, ela era vegetariana, e ela pensou, né? Ela disse: meu irmão é um rei do Dharma, né? Eu sou budista, como é que eu posso casar com uma pessoa como essa, né? Então, naquele momento, ela decidiu que ela não ia se casar, e ela começou a formular um plano. Okay, so she pretended to faint. She fell to the ground like she fainted, and when she woke up apparently mad. Yeah, okay. Então, ela fingiu naquele momento um desmaio, e quando ela acordou, ela levantou aparentemente enlouquecida. Okay, so then she acted like she was totally crazy, actually San Francisco did this as well, by the way, yeah? Not just Lakshmikara. San Francisco did exactly the same thing. He stripped himself naked and gave away all his inheritance, yeah, in the square of the city. So this is what Lakshmikara and San Francisco both did, actually, yeah, okay, yeah.
Então ela começou a agir como uma pessoa completamente louca. A lama disse, né? O São Or a Francisco crazy também, saint, actually. ou uma santa louca, né? No caso, São Francisco também fez isso, né? Ele ficou completamente nu na praça Before he became pública. a monk, that's exactly what he did too. Ele foi exatamente o que ele fez antes de se tornar um monge, né? Ele ficou completamente nu numa praça pública. Ele deu toda a sua herança, tudo que ele tinha, né? Então é uma coisa que ambos fizeram, Lakshminkara e São Francisco. Yeah. So anyway, so she, took off her clothes, put the hair like this. She'd cover herself in dirt, was shouting, screaming, and all the dowry, all the gold, and she just give to everybody, in the marketplace. So obviously everybody was super happy to receive all the wealth of Odiana. Yeah. Okay. Então, ela começou a tirar todas as suas roupas, começou a gritar, a falar alto, né? Começou a se cobrir de sujeira, pegou tudo que ela tinha de ouro, toda a riqueza que ela tinha, né? Começou a dar no meio do mercado para as pessoas. Então, claro, todo mundo ficou muito feliz de receber essa riqueza toda vinda de Odiana. Except King Jalandhara, who was, and he obviously thought, maybe this is not okay for my son to marry this lady, no? Okay, so this crazy lady, It's not what we thought, no? Yeah, okay. Então, com exceção, todo mundo ficou muito feliz com exceção do rei Jalandhara, né, que falou, eu acho que não vai ser legal, né, meu filho casar com essa mulher louca, né? Acho que realmente a gente não deve fazer isso. Okay, so the king, of Sri Lanka, then he get the royal doctors to try and heal her. He said maybe she's had like a nervous breakdown or something, So they take medicines, but nothing worked. Yeah, okay, yeah. And every time a doctor came near her, she would get something like this, and she would hit them on the head, and throw things at them, and So it didn't really work out too well. And finally, they said, "This one we can't help. I'm sorry. I don't think it's." The doctor said, "I don't think it's suitable that our prince should marry this lady." Yeah, okay. But then they thought, "What can we do? We can't really send her back, no? Yeah, yeah." So then they weren't sure what to do with her. But she just sneaked off, and it was like, "Oh, good, She escaped from the palace, okay? Então, o rei do Sri Lanka, né, chamou todos os médicos da realeza, né, para tentarem curar Lakshminkara. Às vezes estavam pensando, talvez ela, né, tivesse naquele momento tendo um colapso nervoso, algo do gênero, né, e todos os tipos de remédios que eles tentavam dar para ela, nada funcionava. Toda vez que um médico se aproximava dela, ela pegava alguma coisa e batia na cabeça dos médicos, né? Então, assim, nada estava funcionando. E os médicos falaram, olha, essa daqui a gente não tem como ajudar, né? Não é adequado que o nosso príncipe se case com essa mulher, né? Daí eles começaram a questionar o que a gente pode fazer. A gente não pode simplesmente mandar ela de volta, né? Então eles não tinham muita certeza do que fazer com ela, e dessa forma ela acabou escapando, né? E saindo do palácio. Ela falou, ótimo, e foi embora. Okay, so Lakshminkara, she escaped to the cemetery. Okay, so maybe some of you have been in Nepal, you've seen Pashupatinath. So the cemetery is like this place with cremation. No, also there's many yogis and yoginis living there. So she go and live in a place like this, okay, where they meditate. No, okay. Então, Lakshminkara escapou para o cemitério. Talvez algumas pessoas aqui já tenham ido para o Nepal, né? Esse cemitério lá é onde eles fazem as cremações, né? Então, é um lugar onde muitos yogis e yoginis vão para meditar. Okay, so anyway, so she spent 7 years like that in the cemetery. Okay, the cremation place. They're the families, that burn the bodies of their loved ones. They also give offerings to the yogis so they can live there. Yeah, okay. It's not like a Western cemetery. Okay. So for 7 years she stayed there and she meditated on the instructions of Guru Kambala. Então, ela passou 7 anos, né, nesse lugar de cremação, nesse cemitério, né, não tem nada a ver com o nosso cemitério ocidental, né, esse local de cremação é onde as famílias vão lá e queimam o corpo dos seus queridos, né, dos seus familiares, enfim, pessoas queridas, e eles fazem oferendas para os yogis, né, então ela ficou lá e meditou nas instruções do seu guru Kambala por 7 anos. Okay, so then after 7 years, okay. The King Jalandhara was, going around his kingdom, and they'd been out hunting, and they pass by this cemetery, and they said, "Oh, you remember that princess, the mad one? Yeah, we heard that she moved here. Let's go and see how she's doing." No, okay. Out of curiosity, they went to see where she was. Então, depois desses 7 anos,
o rei de Alandara, né, passeando, andando pelo seu reinado ali, tinha ido para uma caçada e eles estão passando perto, né, desse lugar de cremação. E ele fala: lembra daquela princesa louca, né? Foi dito que ela se mudou para cá, vamos ver se a gente consegue encontrar, né, ver como é que ela está hoje. Por curiosidade, então ele resolveu procurar por Lakshminkara. Okay, so she was living in one cave. So cave is not like a Flintstone cave, okay? Buddhist caves, they have like little door and a window. So they go up to the window of the cave, like small window, and look in. And inside, you see incredible, like bright lights. Yeah, inside it was actually most caves are like really small. Yeah, but inside was huge. Okay. And there was bright light in all directions, and it was all full of like dakinis, yeah, who were like there meditating and making offerings, yeah, okay. So it was like wow, you know, yeah. He understood, and then he developed faith in her, yeah. And so then he knocked on the door and he said, "I'm sorry, yeah, obviously we made a mistake with you, you know. Yeah? Can I come in?" She's like, "No." Okay, Can I come in? No. Okay, yeah, all right, you can come in then. Okay, yeah. Então, ela estava morando numa caverna na época. Quando fala caverna, não são não é caverna tipo a dos Flintstones, né? As cavernas budistas, na verdade, geralmente tem uma pequena porta, tem uma pequena janelinha, né? Então, quando ele foi e olhou nessa pequena janela, né, ele viu lá dentro uma luz incrível, completamente brilhante. A maioria dessas cavernas no espaço interno geralmente é pequeno. Lá era muito, muito grande e estavam luzes, né, super brilhantes em todas as direções. Essa caverna estava cheia de dakinis que estavam lá meditando e fazendo oferendas. E ele teve aquele momento, né, de uau, né, dessa forma ele acabou desenvolvendo uma grande fé nela. E aí ele foi lá, bateu na porta e falou: "Desculpa, né, eu acho que obviamente eu cometi um erro, posso entrar?" Ela falou: "Não." Aí ele falou: "Posso entrar?" Ela: "Não." E aí pela terceira vez ele tentou, ela falou: "Tá, tudo bem, entra aí." Okay, then he came in and, you know, showed respect to her, you know. And she said, "What are you doing that for?" Yeah. Então ele entrou, demonstrou um grande respeito com relação a ela e perguntou: "Por que você está fazendo isso?" And he said, "Well, obviously you're a holy being, yeah. Okay, so I'd like to learn. Please teach me the Dharma." Okay. Ela perguntou para ele: "Por que você está fazendo isso?" Ele falou assim: "Bom, obviamente você é um ser muito sagrado. Por favor, me ensine o Dharma." So she just said, "You know, everybody in Sara is in pain, you know." Você sabe, todos que estão em Sara, Lamala? Everybody in samsara, samsara. is in pain, yeah. Ela fala, sabe, todos aqueles que estão no samsara experimentam dor. You know, there's no happy or blissful state that lasts, yeah. Então não existe nenhum estado de êxtase ou de felicidade que dure. Even the gods, you know, suffer from birth, old age, sickness and death, yeah, okay. Mesmo os deuses sofrem de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Yeah, and of course nobody wants to go to the three realms, yeah. Three lower realms, yeah. E claro, ninguém quer ir para os 3 reinos inferiores. And it says whatever you desire, you know, whatever you try and consume, you'll never be satisfied, yeah, okay. E qualquer coisa que seja que você deseje, que você experimente e consuma, você nunca vai estar satisfeito. Yeah. So, O king, seek the bliss of liberation, yeah. Procure o êxtase da libertação. So the king said, "Please, can you become my guru?" And she said, "No." Então o rei falou: por favor, você pode se tornar minha guru? Ela falou: não. She said, "But one of my students, yeah, is in your palace. He can be your student." So the king said, "Oh, wonderful. Which one is he?" Yeah. So he said, "Okay. So in your palace you have many cleaners, yeah. Okay. So in Indian society they have called jati, yeah, different levels of people, yeah. It's very hierarchical, yeah. Okay. So there's an untouchable cleaner, yeah, like it means the toilet cleaner, okay, yeah." Cleaning all the dirty things, yeah, in your palace. And he said, "Yeah, of those I've got lots, so which one is it, yeah?" So he said, "The one who's the most kind, yeah, the one who feeds the animals, who's always feeding the poor, and, you know, afterwards you see him always feeding the birds and things, that's the one, yeah, okay?" So he said, "He can be your teacher, okay, yeah." Então ela tinha dito não para ele, mas falou: mais um dos meus alunos, dos meus estudantes, né, tá no seu palácio e ele pode ser seu guru. Ele falou: maravilhoso, né? Então qual deles?
E lá ela falou, no seu palácio tem muitas pessoas, né, muitos serviçais, né, que trabalham com limpeza, né? Então, na cultura indiana, né, são diferentes castas. Like in Praga, yeah, maids. Né, por isso é uma questão de diferentes níveis, né, de empregos, né? Ele é um dos empregados dele. E na cultura indiana tem diferentes castas, né? Uma sociedade extremamente hierárquica, baseada em hierarquia, né? Então diferentes jatis, né? Ela falou, tem um intocável, né, que limpa todas as coisas mais sujas que tem, limpa os banheiros, enfim, né? E um deles, né, falou, ok, tem muitos deles, né? Ela falou, mas esse é aquele que é o mais gentil de todos, é aquele que alimenta os animais, que alimenta os pobres, né, que alimenta os pássaros. Esse é aquele por quem você deve procurar. Ele pode ser o seu guru. Okay, so then finally the king identified the right cleaner. Yeah, okay. And then secretly at night he went and asked the cleaner if he could become his student. Yeah, because so secretly took the cleaner to the throne room and put the cleaner on his throne and prostrate to him and say, "Please give me initiation." Yeah, this is actually, by the way, this tradition of thrones. It all comes from this, from that period, from ancient India. Yeah, because indeed they used to do things like that. Okay. Então, finalmente, o rei identificou quem era, né, a pessoa correta, e aí, secretamente, no período da noite, ele foi até ele e perguntou se ele poderia se tornar o seu discípulo. Né? Então, ele levou ele até a sala onde ficava o seu trono, pediu, né, colocou ele sentado no seu próprio trono, se prostrou a ele e pediu, por favor, você pode me conceder a iniciação. Né? Então, essa tradição dos tronos, na verdade, vem dessa época da Índia Antiga. Anyway, in this way, also the king of Sri Lanka achieved realization, yeah? And actually, Lakshminkara is a very, very, very famous guru, okay? Yeah? She was at the beginning of most of the tantric lineages that still exist today, yeah? Okay? Então, dessa forma, então, também o rei do Sri Lanka alcançou grandes realizações, né? E Lakshminkara se tornou uma guru muito, muito, muito famosa, né? E ela está, na verdade, no início da maioria das linhagens tântricas que a gente tem até hoje. Okay. So after that she worked for many, many years helping many, 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 many people, yeah? Okay. Então, depois de muitos e muitos anos, né, ela ficou trabalhando para ajudar as pessoas. Yes, and now Eleanor's reminded. So, for example, her brother Indrabhuti, okay, when he heard his sister had got enlightened, he was jealous, basically. Okay, yeah. So then he thought, me too. I'm also disciple of Guru Kambala. So he said, I also need to, get enlightened. So then he actually spent 12 years meditating in his throne room. He couldn't leave the palace, but anyway, then he also achieved enlightenment and he became super mega famous Mahasiddha too, and he's very famous. Actually, Lakshminkara and Indrabhuti are the founders of the Guhya Samaja tradition, yeah? Okay, that we do now, yeah, okay. Então, a Eleanor lembrou, né, que o irmão de Lakshminkara, Indrabhuti, quando ele ouviu dizer que sua irmã tinha alcançado a iluminação, na verdade, ele ficou extremamente ciumado. Né, falou, eu também sou discípulo de Kambala, né, eu também preciso alcançar a iluminação. Ele não podia deixar o palácio, né, então ele passou 12 anos meditando sobre o seu trono, né, e alcançou também grandes e grandes realizações. Ele se tornou também um Mahasiddha super mega famoso. Né, e tanto o Indrabhuti quanto o Lakshminkara são, então, os fundadores de Guhya Samaja, da linhagem de Guhya Samaja, assim como a gente faz hoje. Also, she was also very at the beginning of the Heruka lineage, Chakrasamvara, okay? So Indrabhuti and Lakshminkara, and Darikarpa, sometime after, they were like the early lineage gurus of the Chakrasamvara tradition, okay? Então, também Indrabhuti e Lakshminkara estavam bem no início da tradição, né, da linhagem de Heruka Chakrasamvara. Aliás, ambos, né, e mais também Darikarpa, Mahasiddha Darikarpa, um tempo depois, foram os gurus, né, que estavam no início da prática de Chakrasamvara. Coming from Guru Luipa, very, very famous one. Vindo de Guru Luipa, muito, muito famoso. Also, it's amazing. She was like everywhere, basically. She was also like the consort, the partner of what's he called? Lilata Vajra, who's the founder of the Yamantaka Tantra. Okay, Então, Lalita Vajra, sorry, Lalita Vajra. Então, ela também, né, Lakshminkara também era consorte, né, de Lalita Vajra, que foi o início do Tantra de Yamantaka.
Yeah, so Rinpoche always used to say that, you know, like Yamantaka, he has like Rolangma, okay, his partner. She used to say that was me. Então, Yeah, Lama that's like, Gangchen because it was costuma... Lakshminkara, yeah, I mean, yeah, okay. She was the wisdom Dakini of the founder of the Yamantaka system, yeah, okay. Então, como Lakshminkara era a Dakini da sabedoria, né, do fundador do sistema de Yamantaka, quando Lama Gangchen costumava falar, tá vendo, né, ali quando tinha Yamantaka em união com a sua consorte Doje Rolangma, ele falava, aquela ali sou eu. So you can see patterns developing here. Was there at the beginning of Guya Samadja, Haruka, and Yamantaka. Okay, and also, yeah, there's a very nowadays we do like Naropa Dakini. Okay, mainly there's three kinds of Dakini. Yeah, in our tradition there's like Maitri Dakini, Indra Dakini, and Naropa Dakini. Okay, yeah. But before that, before all of that, there was Lakshminkara Dakini. Yeah, okay. So there's a special form of Vajrayogini called Uchemma, which is the headless Vajrayogini, yeah, with two Dakinis on either side, yeah, okay, which was based on the experience of Lakshminkara, yeah. So it's also a Vajrayogini lineage guru. So can you see the pictures building up? Guya Samadja, Haruka, Yamantaka, Vajrayogini. It's starting to sound like somebody we know, right? Yeah. Okay, yeah. And what they were teaching, yeah. Okay, yeah. It's true, no? Isn't it? Yeah. Então, a Lama diz, a gente começa a ver um padrão começando a se formar aqui, né? Então, estava ali no início, Lakshminkara estava no início, então, dos tantras de Yamantaka, Heruka, Guya Samadja, né? E também, hoje em dia, a gente faz, né, a prática das Dakinis de Naropa, são 3 tipos de Dakini, Maitri, Indra e Naropa Dakini, né? E antes de tudo isso, tinha Lakshminkara Dakini, né? E também tinha uma forma especial da prática de Vajrayogini, chamada Uchenma, que é a Dakini, Dakini, né? Vajrayogini sem a cabeça, com 2 Dakinis, uma de cada lado, né? Então, também é uma prática com base nas experiências de Lakshminkara. Então, ela fala, a gente começa a ver uma imagem se formando aqui, né? Parece com alguém que a gente conheceu, né? Então, tinha Vajrayogini, Yamantaka, Heruka, Guya Samadja, começa a lembrar alguém que a gente conheceu. Yeah, also, as far as we know in Buddhist history, the first one that put, you know, like with Rinpoche, we're doing like Om Ahum Soha and all this, yeah? Okay, Sam, 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 and all these kind of putting these bejas on the body, right, yeah? Okay. So, as far as we know in Buddhist history, the first one that did that was Lakshminkara, okay? Yeah, yeah, okay. Yeah, yes. Então, como a gente estava acostumado a ver, o Rinpoche sempre fazia, né? Colocava as sílabas sementes, os bídios no corpo, né? Então, Om, Hum, Soha e assim por diante. A primeira, pelo que é conhecido na história do budismo, né? Pelo que se fala, a primeira pessoa que chegou a fazer isso foi Lakshminkara. So, I'm starting to think about somebody I know, yeah? Okay, yeah. No, Então, really, yeah. a Lama está começando a pensar em alguém que a gente conhece, né? Yeah, it's like reincarnations like this, okay? Rinpoche used to say, okay, I'm Lakshminkara, obviously something is different, yeah, okay? He's not Indian princess, he's a Tibetan Lama, but something similar is there, no? You know, so I always personally felt, you know, that, Rinpoche was an innovator, right? But it's like, what do you call it? What's the guy that made Microsoft, yeah? Bill Gates. Bill Gates. Okay, so if you make the software, yeah, if you want to release the new version, it's up to you, isn't it? Yeah. Okay. Yeah. So yeah, sorry. Yes. If you make and then you want to update, of course you can. If it's if it was your idea in the first place, yeah. Okay. No problem. Yeah. Okay. Então, as reencarnações funcionam dessa forma, né? Então, claro, alguma coisa muda, né? O Rinpoche não era mais uma princesa indiana, mas sim um lama tibetano, mas de certa forma tem semelhanças aí, né? A Lama Caroline pessoalmente pensa, né? O Rinpoche era um guru muito inovador, né? Então, por exemplo, Bill Gates, né? Se você é dono da Microsoft, por exemplo, e você quer fazer uma nova versão de um software, depende de você, né? Se quiser dar um update no seu software, foi sua ideia no primeiro lugar, você que inventou, então por que não? Okay, so then after many, many years of helping people, establishing all these tantric practices in India, yeah? She had many, many famous disciples, yeah? Male and female, yeah? Okay. Like, for example, Virupa, who was a past life of Dorje Shugden, was one of her disciples. Virupa. Yeah. Okay, and then, anyway, after many, many years of performing many miracles, and teaching particularly, it says, the completion stage of Vajravarahi, yeah? Finally, in that very body, she went to the pure land of Dakinis, okay? Yeah.
Então, depois de muitos e muitos anos, ajudando muitas pessoas, transmitindo muitas práticas do Tantra, né? Ela teve muitos discípulos, homens e mulheres muito famosos, entre eles Virupa, né? Que foi uma das vidas passadas de Dorje Shugden. Né? Então, depois de muitos anos de trabalho, muitos milagres, de performar muitos milagres, né? E dar muitos ensinamentos, né? Inclusive, principalmente sobre o estado de completamento de Vajravarahi, né? Ela alcançou o corpo, né? O corpo puro, vamos dizer assim, e foi para a terra das Dakinis. Okay. So anyway, that's to know a little about this amazing person. So now we're going to start the Jainang, the permission to practice, okay? So it's like to connect with her, you know, okay? Yes, Daniel? Something I'm remembering. Yeah? When we Dani. When we used to go to Borobudur, and Rinpoche would always point that different mudras and different customs, they were already in Borobudur, so meaning it was not something made up by the lamas in Tibet, but something which was already before, from from Indian ancient India. tradition, yeah. He was always showing that to us, isn't it? Yeah, it So was, it's yeah. something that... Yeah. Então, eu queria dizer que quando a gente ia para Borobudur, Rinpoche às vezes apontava nos painéis, né, e mostrava um mudra ou um desenho, alguma coisa que remetia ainda ao budismo da Índia antiga, para dizer que não era alguma coisa inventada pelos lamas no Tibete, né, que era uma coisa ainda muito antes. Né, então, só fazendo essa ligação também, talvez, né, com essa história toda de Lakshminkara e os Mahasiddhas. Actually, Eleanor's just reminded me of an amazing and true story, yeah? So, a few years ago, okay, Lama Gangchen used to go to Mongolia, yeah? He was a big friend of Gurudeva Rinpoche, who was very fundamental in restoring Buddhism in Tibet, yeah? Okay, after communism, yeah? So, Rinpoche was always going there, and they were rebuilding the national monastery of Tibet called Amara Baisalan, okay? So, he got many, many times to Mongolia. So, one famous Lama there, okay, that we met was called Sawatamdran, okay? He was I think he was a disciple of Gurudeva, okay? Yeah? So, Gurudeva, okay, come to visit us, and he told an amazing story to us, which was unforgettable. So let me share this true story with you, okay? Yeah? 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 Então, a Lama está compartilhando tudo isso com a gente antes de começar o Jena, né, para que a gente se conecte com Lakshminkara. E a Eleanor lembrou agora de uma história incrível, verdadeira, que aconteceu anos atrás. Eles estavam na Mongólia, né? Depois tinha Gurudeva, que foi um guru muito importante, né, fundamental para a história do budismo, depois da época do comunismo. Né? O Rinpoche esteve muitas vezes lá na Mongólia também. E então, um dos discípulos de Gurudeva, Sarvatandra, Lama? Sawatamdran, um dos discípulos de Gurudeva, foi visitá-los, né? Então tem essa história incrível e inesquecível que ela vai compartilhar com a gente. So he was saying, you know, Mongolia is really huge, yeah? So he was saying that he was in the North Gobi, okay? In what's called the Golden Mountains, okay? Okay, very far away, okay? And the people, they discover one cave, okay? Yeah, okay. Yeah. Então eles estavam, a Mongólia é um lugar gigante, né? Então eles estavam no norte da Mongólia, num lugar chamado as Montanhas Douradas, um lugar realmente muito distante, e as pessoas descobriram lá uma caverna. Okay, so they said to this Sawatamdran, you have to come and see this. Okay, go, I don't know, jeep or something, yeah. Go there with his monk friends to see what's there, yeah. And when he got to the entrance of the cave, there's like somebody sitting meditating outside, yeah. Okay. Então eles chegaram e falaram para ele: você precisa vir até aqui ver o que a gente encontrou. Ele pegou lá um jipe, né, foi lá com seus amigos monges, e quando ele chegou na entrada desse lugar, ele viu uma pessoa sentada em posição de meditação. Okay, and this person had kind of funny clothes because it looked like it was from 200 or 300 years ago, you know? Okay, yeah, yeah. E essa pessoa tinha umas roupas meio engraçadas, como se fossem de mais ou menos 200, 300 anos atrás. Okay. So then they realized that this person was dead. Yeah, okay. But they said it's dead, but not like any dead person you ever see. Like, so I said, for example, you could touch the skin and it was still soft, yeah? So it's like meditating, perfect, not any damage or anything, yeah? With these like very old-fashioned clothes, yeah? Like a yogi from hundreds of years ago. And anyway, so
just like looks like kind of meditating. Okay, so some robbers, had found this meditation cave, and they threw the body outside, basically, and then they were looking for what they could find inside. Yeah, they stole the buttons off the guy's shirt. Yeah, they cut off the buttons. Of this meditator's clothes. Yeah, okay. But the rest of the clothes, like just clothes, they're not interested. Yeah, but they're nice buttons they cut. So they'd taken everything from the cave. Yeah, except there was like one book, and it was all like black and very badly damaged. Yeah, one really old manuscript. Yeah, which was all kind of stuck together. Yeah, okay. So they took this. They started to call this this meditator. They call him Hero Yogi. Okay, Hero Yogi. They take him to a monastery and put his body there, and it's still there. Yeah, okay, in one monastery. Yeah, perfectly intact from a few hundred years. Yeah, and the book they take to the University of Ulaanbaatar. So nowadays, they can like restore old books and stuff. Yeah, okay. So then they start to restore. They open this book, and it was the completion stage of Lakshminkara. Yeah. Some text written by Lakshminkara, a lost text. Yeah. So we're very much hoping to get a copy of that and see what it says. Yeah, when they finish to restore it. Yeah, amazing, no? Yeah. Então, quando eles se aproximaram desse meditador, que estava do lado de fora da caverna, eles perceberam que aquela pessoa, na verdade, estava morta, né? Mas estava morto, mas não como qualquer outro morto que eles já tinham visto antes, né? Se você tocava a pele dele, ela ainda estava macia, né? Estava delicada, não estava nada danificado o corpo, né? Então, just not breathing. Só não estava respirando, né? Então, era um yogi, né? De centenas de anos atrás, né? Com aquelas roupas super antigas e que estava em perfeito estado de conservação, como se ainda estivesse meditando, né? Então se descobriu que alguns ladrões passaram pela caverna, roubaram, né? Tiraram ele da caverna, jogaram ele do lado de fora, né? Estavam procurando por alguma coisa, levaram tudo embora, inclusive os botões da roupa que ele estava usando, eles cortaram fora os botões, que deviam ser botões muito legais, levaram embora, né? Mas o resto eles não estavam interessados. E aí eles levaram tudo com exceção de um único livro, né? Que era um livro que estava todo preto, super danificado, como um manuscrito que estava todo danificado e todo preso junto, né? Todo colado assim. Então, eles chamaram esse meditador do Yogi Herói e levaram o Yogi Herói para o monastério para deixar o corpo dele lá, né? O corpo dele ainda está lá em um dos monastérios, então intacto ali centenas de anos depois. E o livro eles levaram para uma universidade, e como hoje em dia existe essa tecnologia para você conseguir recuperar esses livros muito antigos, né? Eles conseguiram começar a restaurar o livro, abriram e viram que era o estágio de completamento de Lakshminkara, né? Então existe um texto muito antigo de Lakshminkara que estava perdido, né? Então a Lama comenta que a gente espera muito conseguir uma cópia disso no futuro e ver sobre o que fala. And actually, Eleanor was just reminding me. So Tamdrin was telling Rinpoche this story. They said, "Oh, that was me." He didn't know that Rinpoche past incarnation was Lakshminkara. Yeah. Então, a Eleanor lembrou que o Sarvatendra estava contando essa história para o Rinpoche, e o Rinpoche falou, esse era eu. Né? Porque o Rinpoche era a vida anterior, né, uma das vidas anteriores, Rinpoche era Lakshmi. Anyway, many amazing and true things, yeah? Okay, yeah. Muitas coisas incríveis e verdadeiras. Anyway, so Eu estive no templo dela, no Sri Lanka, com o Rinpoche. Yes? Huh? So Ruchi said, I'm translating in case anybody watching who doesn't understand Portuguese. Yeah? A Ruth disse que teve, né, no templo de Lakshminkara no Sri Lanka junto com o Rinpoche. Yes. So anyway, so many amazing things, no? Okay. Really, muitas coisas incríveis. Very important. Yeah. So I don't know. For me, I must say, I was always very much interested in Rinpoche's past lives. Yeah, because this thing of reincarnation, of course. Something is different, but some part continues, So I just found it all really, really interesting to know somebody like that, Então, realmente isso é tudo bastante importante. A Lama Caroline, pessoalmente, sempre achou essas coisas todas muito interessantes, sempre foi muito interessada nas vidas anteriores de Lama Gangchen, né? Porque, claro, quando um ser reencarna, alguma coisa é diferente, mas algo continua, né? Então, ela realmente sempre quis saber mais a respeito disso. Anyway, like I say, I feel many things that we do now is continuing, It's like entering in a very deep and long river, actually,
Então, como ela disse, né, muitas coisas do que a gente faz agora, na verdade, é como se a gente estivesse apenas continuando, né? Como a gente entrar num rio muito profundo e muito longo. Okay, in our Dhamma Center we have everything. This is many years of where Lama Ganchen used to sit. Huh? These 84 Mahasiddha pictures, yeah? So we have also here, this Lama Ganchen offer this to our Sangha here in Brazil. We have everything, it's very good here. Everything we need is here. Very easy, just, no need to make anything. It's perfect here. That's why we need to take care of our Dhamma Center, yeah? Everything's prepared for us, yeah? Okay. Então, tudo que a gente precisa está aqui no Centro de Dharma. Né? Muitos e muitos anos, né, essas imagens dos 84 Mahasiddhas estavam lá, né, onde Lama Ganchen costumava sentar. Aqui também tem essa tanca, né, com os 84 Mahasiddhas que Lama Ganchen ofereceu aqui para a nossa Sangha do Brasil. Então, tudo que a gente precisa, na verdade, está aqui. Né? É muito fácil. A gente não precisa de nada além disso. É tudo perfeito. E essa é uma das razões pelas quais a gente precisa tomar conta, né, do nosso Centro de Dharma. Yeah, okay. So, Lakshminkara, by the way, she's nude, sky-clad, because her mind is not full of concept, yeah? Not because she's a nudist, yeah? She also wore clothes, but it's to show the realization, Então, Lakshminkara, na verdade, ela é representada assim, nua, porque a sua mente, na verdade, é vazia, completamente vazia de conceitos, né, para mostrar as suas realizações, na verdade. Ela também usava roupas, né? Ela é representada dessa forma para mostrar as suas realizações. Okay, so there's for sure, many of Lakshminkara teachings, before she gave a lot, few is left in the modern times, yeah? But let me share one with you. In the Sanskrit, it's called, Chittakalpa Parihama Dristinama, yeah, okay? It actually means how to see the mind, okay? Yeah, okay? The highest view of looking at the mind, but we call it impossible, possible song, yeah? Okay. Yeah. Então, tem muitos ensinamentos, né, que Lakshminkara concedeu, e tem alguns, ela vai compartilhar com a gente um deles, né, em sânscrito. Ele tem um nome bastante comprido, mas significa como ver a mente, como observar a mente, né, de uma forma bastante alta. E a gente chama de impossível possível. Actually, in Tibetan, Semniki Topa Jompe Tawa Shejawa is like kind of the song that shows the view that destroys the concepts of the mind, okay? Yeah, okay. Very beautiful. Okay. Okay, first sorry the bad singing. I'll sing it to you in Tibetan, then I'll tell it to you what it means, yeah? Okay. Então, a primeira em tibetano significa a canção que mostra as visões que destroem os conceitos da mente. Ela diz que é uma canção muito bonita. Ela vai primeiro cantar em tibetano, pede desculpa se ela não canta bem. Oh, anyway, this is what you're going to get, yeah. Shinje shela cha selo masengo chenpai tare soni chapaje pelpelampo minpagyu kema shintungu paje kema nosa meko ke sempa tosa majechi sana awaduti pa sanla topa majechik Koi mashi dimago namka lepa metoju kema nosa meko ke sangito sa maje chik. It's like ego cutting song, yeah? Okay. Sana awaduti pa sangito san chishicha kema mosha mabukena ketrigani japagyu Repel kopa tu gyepe nanke gochen newache Kiema no sameko ge sengite son chicha cha. Yeah, okay, you'll see in a minute why, yeah? Okay, sena awaduti pa sen lata so maje chik. Yeah, kiema lanchen trimadu drangu niki dewaje Mulo matu naseche kupatampi mitraje Kiema no samekoni sen lato so mejachik Sena awaduti pa senito son chishija Chija chiki deson son deton no so kiepagyu Pompunya patongyo ne lampo kyo ke drabuche Kiema no so meko ke sen lato so mejeke Sana awaduti pa senkite son chijukya. Okay.
Sorry. Kema treyu lopani dopa kyangiza wache. Kema senginya nyomnis senkya jopa nyupayi. Kema no someko ke sen la te son jejuchik. Okay, sana awaduti pa sengi te son chi shi cha. Okay, what does all that mean? Okay, get ready. Então, o que tudo isso significa? Se prepare. Okay, so, okay, homage to Yamanturka, yeah? Homenagem a Mantaka. Okay, lay your head on a block of butter Coloque a sua cabeça num pedaço de manteiga and cut. e corte. Break the blade of the axe. Quebre a lâmina do machado. Yeah, okay. A frog swallows an elephant. Um sapo engole um elefante. Kiema, the woodcutter laughs. Queima aquele que corta madeira dá risada. Kiema, it's amazing Mekala. Remember the two disciples? There's two of them, yeah? Ah. It's amazing Mekala, have no doubts, yeah? This is Queima, the Breaking Your Concept song, by the way. tá quebrando os nossos conceitos, né? Queima tem aquelas duas discípulas, né, que estavam ali embaixo. Então é Amazing Makala, Have no doubt. não tenha nenhuma dúvida. Marvelous Yogi, our Dutipa, have no doubt. You're just sitting there with the disciples singing, no? Okay. Maravilhoso yogi, não tem nenhuma dúvida. He didn't explain it to me. Ele não explicou isso para mim. I didn't understand. Eu não entendi. But from the sky, Mas do céu, flowers grow. as flores crescem. Kiema, it's amazing Mekala. Queima, sua maravilhosa Makala, Have no doubt. não tem nenhuma dúvida. It's amazing our duty. Nosso No, it's amazing. é maravilhoso. Our duty is a person. Our duty, a pessoa. No, it's amazing our duty. Ok. É incrível. Our duty. Our duty. So your mental doubts, what's the use? As suas dúvidas mentais, para que elas servem? Your mental concepts, what's the use? Seus conceitos mentais, para que eles servem? Kiema, Queima. a barren woman gives birth. Barren. Uma mulher estéril dá à luz. A throne dances. Um trono dança. Because cotton is expensive. Cutters. Cotton. Cotton. Porque o algodão é caro. The sky club weep. The sky. Sure. Os céus choram. No, the sky clad. The sky clad. Sky clad means the naked ascetics. Yeah? Ok. Os So ascetas nus. she's joking. né? She says because it's just too expensive. Yeah? Ok. The naked Certo. ascetics who will never wear a clothes are crying. Yeah? Os ascetas que estão nus, que nunca vão poder usar uma roupa porque o algodão é muito caro, estão chorando. Kiema is amazing Mekala. Queima, sua Makala incrível. Mental concepts, what's the use? Conceitos mentais, qual é o seu uso? It's amazing our duty. É maravilhoso, é incrível o nosso duty. Our duty. Avaduti. Mental concepts, what's the use? Conceitos mentais, para que eles servem? Kiema, amazing. Queima, incrível. An elephant sits on a throne, Um elefante senta no trono, held up by two bees. que é segurado por duas abelhas. Incredible. Incrível. The blind show the path. O cego mostra o caminho. The deaf and dumb speak. Aquele que é surdo e burro fala. Kiema, it's amazing Mekala. Queima, sua Makala maravilhosa. Mental doubts, what's the use? Dúvidas mentais, para que servem? It's amazing our duty. É maravilhoso Avaduti. Mental doubts, what's the use? Dúvidas mentais, para que servem? It's amazing. É maravilhoso. A mouse chases a cat. Um rato persegue um gato. Seeing that, a sense of wonder is born. Vendo isso, um senso de maravilhamento é nascido. Seeing the donkey becoming crazy, Ver um burro se tornar louco, the elephant runs away. o elefante sai correndo. Kiema is amazing Mekala. Queima, sua maravilhosa Makala, Have no doubt. não tem nenhuma dúvida. It's amazing our duty. Sua maravilhosa Avaduti, Have no doubt. não tem nenhuma dúvida. Kiema, Queima, a hungry monkey um macaco faminto, eats mouthful of stones. com sua boca cheia de pedras. Kiema,
Kema, having experienced the mind, tendo experimentado a mente, who's able to talk about it? quem é capaz de falar sobre isso? Kema, it's amazing Mekala. Kema, sua maravilhosa Makala, Don't make mental doubts. não crie dúvidas mentais. It's amazing Awaduti. Sua maravilhosa Awaduti, And mental doubts, what's the use? e dúvidas mentais, para que servem? Anyway, this is like one famous song of Lakshminkara, yeah? She's from this like Siddha tradition of India, yeah? So it's not like what we're used to, you know? Yeah? It's like, you know, blowing your mind, you know? Yeah? Yeah, she's explaining that what you... Okay, we use our intellect to get there, but beyond we cannot explain, no? Yeah? Yeah, cannot only by experiencing can we know, you know? Então, Sounds like Fantasia, no? Doesn't it? Yeah? You know, like the Disney film, Fantasia. Yeah? Então, essa é uma famosa música, uma famosa canção de Lakshminkara, né, da tradição dos Siddhas da Índia antiga. Não é algo que a gente está muito acostumado, então é algo que realmente explode as nossas cabeças, né, nossas mentes. E, na verdade, claro, a gente tenta usar o nosso intelecto, né, para chegar lá, mas, além de certo ponto, a gente não consegue explicar apenas através da experiência, né? Então, parece um pouco como aquele filme fantasia da Disney. Hang on 1 second, yeah? I have some more, yeah? Okay. Yeah, very beautiful, actually, the songs of Lakshminkara, yeah? A Lama tem mais canções, são muito lindas as canções de Lakshminkara. 1 second, let me find them, yeah? Okay. Actually, in Albaniano, we had a project, actually, to sing the songs of Lakshminkara, yeah? Rosanna, our friend, do you remember her? Our friend who passed away? She was very good at yoga, yeah? And she also she was good at singing, yeah? And we had a friend playing the sitar and singing these Lakshminkara songs in Sanskrit. Very beautiful. Yeah? Então, em albaniano, eles tinham um projeto, né, de cantar as músicas de Lakshminkara, as canções de Lakshminkara. A Rosana, uma amiga da Sangha, que faleceu uns anos atrás, ela era muito boa de yoga, de truco, né? E ela também era muito boa de cantar. Então, tinha um amigo que tocava cítara junto e eles cantavam as versões das músicas de Lakshminkara em sânscrito. Okay, so let me try and find her. 1 second. Okay, anyway, let me try and find her songs, yeah? Okay. 1 second, yeah? Anyway, let me see here. So this, I don't know, for me, Lama Ganshin always gave this, 2 initiations actually, the 84 Mahasiddhas, Lakshminkara and Darikapa, give a lot, yeah? Because it was his 2 past lives, yeah? Então, Lama Ganshin sempre concedia essas iniciações, na verdade 2 iniciações relacionadas aos 84 Mahasiddhas, né? Lakshminkara e Darikapa, que foram 2 de suas vidas precedentes. Hang on, let me try and find this. Try it down slightly, what do you call it, tonta, yeah? Oh, maybe I can't find it, I don't know. Anyway, maybe it's enough, okay? Okay. So beautiful, okay, yeah. We have anyway, and maybe another time I wanted to show you another one, but maybe I can't find it. Oh well, never mind. Yeah. There's a very beautiful one called what's it called? We're very let me see if I can find it. It's so beautiful. Let me see. Very long, actually beautiful, very profound doha of Lakshminkara. Yeah. Not the Advaita, yeah. Too long. Okay. Okay, she says no. Another time. My consigliere says not now. Yeah. Obrigada, Eleanor. Okay. She says no. Okay. All right. So, okay. Now I forgot the words in Tibetan. So basically, we have to say thanks very much for the initiation, and I will try and stay together and do the project. So what's the project of the Lakshminkara project? Is NALSO, isn't it? Yeah. Okay. Yeah. What we do now. So it's Lakshminkara these days, modern version, so many things, about self-healing, make peace in the environment, Haruka Guya Samaja, you see where it all comes from, yeah? Okay, all this, yeah? So let's continue together, all these beautiful things, which was not made up in 1990, yeah? Okay, goes back centuries, through a powerful lineage of an enlightenment. Okay, then we don't know when, then will come the next version, the Yangtze of Lama Ganshin, and so it goes on. We're incredibly lucky to be in the slipstream of such a great being, okay, yeah, through the centuries,
So when there was, I was saying, when there was the rapture, when they all went off to the pure land of the Dakinis, the Nalso rapture with, it's called rapture, no? Yeah? When they all go up to heaven, yeah, they all went up to the Dakini land, so we were doing something else, of course. We were left behind, but then the Rinpoche had to come back again, and we're the slow ones, but anyway, never mind. Yeah. Yes, exactly. So, and he said, from life to life, till enlightenment, he'd be together with us. So no problem, yeah? Okay. Então, ela escreveu, né? Mas a Eleanor falou, que é uma... que são 4 páginas em tibetano, né? Que ela teria que... Enfim, aí não vamos fazer isso hoje, mas a gente agora vai agradecer. Thank you. You can thank Eleanor. Eu posso agradecer a Eleanor, não ter que traduzir isso. A gente vai agora agradecer a iniciação, né? E a gente deve agora permanecer juntos, né? E continuar com os projetos de Lakshminkara, que na verdade é Ngalso, né? É aquilo que a gente faz hoje. Então, a versão moderna dos ensinamentos de Lakshminkara, autocura tântrica, meio ambiente, Heruka, Guhya Samadhi, tudo isso a gente vê de onde vem, né? Então a gente continua juntos. Isso não é algo que vem, né, dos anos 90, isso remete a séculos e séculos atrás, é uma linhagem muito poderosa, né, dessa mente iluminada que a gente é tão, vamos dizer, afortunados, né, de ter conhecido. Então, quando chegar aí a próxima versão, Yangtze, Lama Gangchen Rinpoche, né, a gente está nesse fluxo aí de bênçãos, né, ao longo de muitos séculos a gente pode receber essas bênçãos. Então, como quando houve, né, aquele momento em que todo mundo, né, teve como se fosse aquele rapto, né, e todo mundo foi para a terra das Dakinis, junto com o Rinpoche, a gente estava fazendo alguma outra coisa, provavelmente a gente ficou para trás, né, mas é por isso que agora ele precisa voltar de novo para pegar a gente, né. Nós somos aqueles que são mais lerdos, vamos dizer assim, mas está tudo bem. Ele falou que de vida em vida até a iluminação a gente vai permanecer juntos, então ele vai nos ajudar. Okay, so instead I'll share with you one small verse, one doha from a small Mongolian manuscript that Rinpoche had, yeah, okay? Instead of a very long 4-page book. Okay. Então, a Lama diz que ao invés de compartilhar com a gente um doha de muitas e muitas páginas, ela vai compartilhar com a gente uma versão menor, é um verso de um doha, é um verso de um doha mongol, né, de um manuscrito que o Rinpoche Doha means like spiritual song. Lama Gangchen was called the singing Lama, okay? So it goes back many centuries, back to Lakshminkara actually, and Dharikapa, this singing thing also. Not a new idea, okay? Yeah. Então, Doha significa uma canção espiritual, né? O Lama Gangchen era conhecido como o Lama que canta, né? Então, na verdade, isso é algo também que vai, né, remete lá atrás a Dharikapa, Lakshminkara, não é uma coisa nova, uma ideia nova. Actually, so this one is the one that was in the initiation. It's called Enjoy Spontaneous Practice, yeah? Okay. Bella, no? Like Rinpoche said, anyway, need to enjoy, yeah? Okay, it's true, no? Yeah. Então, esse é um verso que estava na iniciação, na verdade, que chama a curta, né, uma prática espontânea. Então, o Rinpoche costumava falar, né, de qualquer maneira você precisa curtir, você precisa aproveitar. Okay, so first we develop, the wise one should develop understanding. Então, primeiro, aquele que é sábio deve desenvolver a compreensão. In the middle part, meditate unwaveringly on the true nature of reality. Middle path, meditate. The middle part. Ok. No caminho do meio, meditar. Sorry, Lama. Unwaveringly, unshakingly. Meditar sem dúvida no caminho. Sorry. On the true nature of reality. Na verdadeira natureza da realidade. Then the experience of delight is born. Então a experiência do êxtase é nascida. So enjoy spontaneous practice. Então, aproveite a prática espontânea. Yeah, actually, in the initiation of Lakshminkara is the meditation instruction. Actually, you know, like saying sit very still, look with your eyes open. You know, observe the concepts in your mind. You know, don't follow them. Meditate instead on the blissful nature of your mind. It's showing how to meditate. Yeah. Então, na verdade, durante a iniciação de Lakshminkara, a gente está recebendo as instruções de como meditar, né? Então, fala para você se sentar de uma maneira imóvel, você ficar com seus olhos abertos, observar os conceitos da sua mente, mas não segui-los, né? E você meditar na natureza, com êxtase, meditar na natureza da sua mente. Okay, anyway, beauty, bello. So very, very lucky, yeah? Okay.
Nós somos muito afortunados. Anyway, this time we just think, oh, what can we do, you know? So we did, like Lama Genshin he offered this tanker to you, so some meaning there must be, you know? I think this is very meaningful for, you know, because all of you, you're so working a lot, yeah, okay? So, like, a whole life here is consumed with the job for most people, okay? Like, no chance not to, because everything's very expensive, yeah? So at least try and transform your job into something positive, yeah? This is the kind of message of the Mahasiddhas, yeah? Yeah? So it's very, I think, very meaningful, actually, you know? Yeah. So because most of these, some of them were like monks and stuff, yeah? But most of them had, like, everyday jobs, you know? Yeah. Então, Lama Genshin ofereceu essa tanca, que está aqui do lado do Daniel, né, dos 84 Mahasiddhas, para nós. Então, algum significado, a Lama acredita que isso deve ter, né, porque todos nós trabalhamos muito, né, então é como a vida de todo mundo é consumida pelo trabalho, né, então não tem chance, né, tudo é muito caro, a gente precisa fazer isso, então a gente realmente precisa transformar o nosso trabalho diário ali, né, em algo positivo, né, essa é a mensagem dos Mahasiddhas, na verdade. Claro, algumas das pessoas eram monges e outras coisas assim, mas muitos deles tinham apenas trabalhos comuns, né, corriqueiros no seu dia a dia. So it's kind of, I always found that a source of hope, actually, for, you know, us modern people, you know, the 84 Mahasiddhas, yeah? Então, a Lama, de certa forma, sempre achou que é muito adequado, né, esse modelo dos 84 Mahasiddhas para as pessoas modernas. Yeah. Anyway, so thank you very much. Yeah. Okay. So let's always try and connect with Guru Lakshminkara, our lineage guru. Yeah. Okay. One of the very, very original ones, actually. You know. Yeah. Então, a Lama agradece todo mundo e fala, né, vamos tentar nos conectar com o Guru Lakshminkara, na verdade, um dos gurus originais da nossa linhagem. Yeah. And if you have time, you know, please try and find out more about all the, I mean, you know, some of you, of course, is men, you know, but many of us here as women, you know, it's very inspiring that there are many, many female enlightened gurus, great, amazing ones, yeah? And nowadays, all their life stories translated, yeah? You should read it, you know? Então, ela fala, se você tiver tempo, né, tente procurar mais, saber mais a respeito da vida dessas mulheres, né? Algumas pessoas aqui são homens, outras tem muitas mulheres, né? E essas histórias são realmente muito inspiradoras, né? São seres iluminados, incríveis, né? Gurus incríveis que têm as suas vidas hoje, a maioria delas já está escrita em inglês. A gente pode ler a respeito delas. Anyway, so okay, Nimo dele sendele, nime kuyan dele, nise tatu dele pel, kuncho sungi jingilo, kuncho sungi nudruso, kuncho sungi tashi, de sol a sol, a noite dia, possam três joias conceder-nos suas bênçãos, possam três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias expelhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossos Okay, thank you very much. On Friday, we're going to Campos, yeah? Those of you, please come, yeah? Okay? Temple of Great Love, Lama Genshin, with great effort, him and many other sponsors and friends made for you, for us, okay? Yeah? Didn't make it for him, he doesn't need it, yeah? Okay? Yeah. But he made for us, so please, let's try and enjoy more. Also, now it's ready. Let's try and enjoy more Campos together, you know. Such a special holy place, yeah. We will be doing Kurukuli retreat there for a weekend, okay. So those of you can, please come together, yeah. And we dedicate for the development of the Dharma here in Brazil, okay. That everything goes well, yeah. Okay. So anyway, I hope to see a lot of you there together, yeah? Okay? Thank you very much. Yeah? Então, a Lama diz que na sexta-feira a gente vai estar indo para Campos do Jordão, né? Ela fala que aquelas pessoas que puderem venham junto também, né? No templo do Grande Amor, né? Lama Genshin, junto com muitos patrocinadores e amigos, fizeram um grande esforço, né, para deixar o templo pronto, e não era para ele não precisa, né, mas sim para nós. Então ela diz, vamos aproveitar, né, agora o templo está pronto, a gente precisa ir mais para lá, né, aproveitar esse espaço tão especial e sagrado, né, vai ter um retiro de Kurukuli pelo final de semana, então ela diz que espera ver muitos de nós que estamos aqui lá, e a gente vai dedicar, né, para o desenvolvimento
desenvolvimento do Dharma no Brasil para que tudo caminhe bem. Okay, Fernanda is going to live in Italy. So let's say thank you to Fernanda for all the job she did here in our Sangha. A Fernanda vai morar na Ok. Itália, então a gente vai agradecer por todo o trabalho que ela fez aqui no Centro de Dharma. Sangha, we will still see Fernanda, or at least me. I will be seeing her often in Albaniano. Yeah. But thank you very much all your efforts here in the Dharma Center. She was the spiritual director, no, for many years. So thank you. We appreciate a lot. Yeah. So now we rejoice for the next phase of your life, you and Gabrielle. So see you there. Yeah. Então a Lama disse que ela ainda vai ver muito a Fernanda lá em Albaniano, né, e agradece a ela por todo o esforço aqui, né, enquanto ela foi a diretora filosófica aqui do centro por tantos anos, né, e ela regozija pela nova fase agora da vida da Fernanda e do Gabriel na Itália. Okay. Obrigada. Até logo. Okay, here. Fernanda, for you. Thank you very much, yeah, and see you there, yeah.